Olá pessoal, bem-vindo aos comentários da prova do Enem 2016 aqui na TV SEB. Terceiro ano consecutivo que a gente faz esse esquema de comentários da prova. Assim você que está assistindo consegue ter uma noção a partir de comentários dos professores e de alunos também. Porque nesse momento a gente vai fazer os comentários da prova de Química. E estão aqui os três mestres, três lendas vivas da Química. Vlad, Renner e o professor Deps. Mas antes de falar com eles, nossos alunos que prestaram a prova também estão aqui esgotados com o cansaço do primeiro dia de prova do Enem. Moçada, vamos lá. Lavínia. Tudo bem, Lavínia? Tudo bem. Você presta MED? Isso. Presta MED. O que você achou da prova de Química? Alguma coisa marcou você assim? Achei que tinha questões simples, que nem a de variação de entalpia, mas também eu tive dificuldade em uma que era de semi-redução, essas reações assim mais complicadas. Tá. E vamos ver quem mais. Vamos prestar outro MED. André, você presta... Cadê o André? O André já falou com a gente. Deixa eu falar aqui com o Matheus. Matheus é direito, né? Tá aqui, o microfone tá aqui. Pode usar, sem problema. Isso é direito mesmo. Presta direito. E aí, prova de Química para você? Eu achei meio discrepante a parte. Tinha questões fáceis, tipo, desde o comecinho do enunciado vinha fácil, mas tinha questão que com o passar do enunciado o negócio ia ficando mais complexo, mais Muitos trabalhado. Muitos textos longos tinham na prova? Tinha uns enunciados bem grandes mesmo. Tá. Então vamos ver com os professores. E aí, Vlad? Diga lá, o que você achou da prova? Vamos lá, olá, vestibulandos. A prova de Química, a prova, como sempre nós esperamos, né? Nós tivemos questões que estavam envolvendo cálculo, duas questões apenas. Então o pessoal do direito aqui não pode reclamar, o pessoal da área, né, de humanas não pode reclamar esse ano. Duas questões apenas, né, de estequiometria, que eu achei que o aluno deve ter um pouquinho mais de cuidado para trabalhar, exatamente porque tínhamos excesso de reagente, tínhamos rendimento que exige um pouco mais de conhecimento do aluno. Tá? Como ele disse, né, questões que envolviam, começava a leitura, parecia simples, depois ia complicando. Na realidade, muitas vezes ele tinha que interpretar a questão. E ali entra a parte do conhecimento, que o Enem tem exigido, isso nós temos notado ultimamente. Né? O Enem, ele tem uma prova também conteudista, e nós sabemos disso. Exige conhecimento do aluno, como foi dito. Tem uma questão de termo, que exige exatamente o quê? Conhecimento de termoquímica, pilhas, conhecimento de pilha, cálculo de DDP, e assim vai. Quer dizer, então a prova muito bem formulada, questões interpretativas, tínhamos gráficos para interpretar, simplesmente o aluno ia interpretar o gráfico. Na leitura do próprio texto, ele interpretava e já marcava a resposta, sem nenhum cálculo. Isso que é o mais importante, Varela. Então o pessoal de humanas aí gostou, né? Renner, o que você achou da prova? Eu achei não muito contextualizada em relação a versões anteriores. Nós tivemos aí uma questão interessante de termoquímica envolvendo a lei de Hess, como a Lavínia já tinha abordado, né? É uma questão teoricamente simples. Por outro lado, nós tivemos uma questão de deslocamento de equilíbrio também, envolvendo o efeito do íon comum, não comum, né? Em função da poluição. Eu achei uma prova assim, bem diversificada, bem montada, só que assim, em relação a versões anteriores, um pouco menos contextualizada. Tinha texto longo? Tinha alguma coisa. Mas a grande maioria das questões, um pouco menos contextualizada em relação às versões anteriores. E nós tivemos uma questão de pilha, né, uma questão interessante. Tivemos também uma questão envolvendo cis-trans, né, que o Deps vai falar um pouquinho sobre a parte químico-orgânica. Que daria para visualizar facilmente as duplas ligações nos compostos, né? Tivemos uma questão também envolvendo solubilidade. Eu percebi que eles abordaram bastante solubilidade nessa prova, né? Coisa que o Enem gosta de fazer bastante, falar bastante de sabão e tal. Então, eu achei uma prova bem dividida, bem diversificada em relação à matéria. E como o Vlad já havia mencionado, uma prova conteudista também, né? Que se o menino não conhecer realmente o assunto, ele não vai conseguir fazer a questão. Depende de conceito, né? Então, isso aí é o que eu acho da prova. Pode falar, Sim. Gabi. Em relação à sua matéria, à sua frente, eu achei que eles abordaram bastante a questão de polaridade na prova. Isso. Exatamente. Aquela parte de forças intermoleculares, que a gente trabalhou bastante, muita força intermolecular, muita interação, a própria questão da solubilidade, que depende das forças intermoleculares, você tem toda a razão. Isso é comum no Enem ou não? Olha, a parte de solubilidade eles cobram bastante. Né? Sabão também já caiu várias vezes, tal, né? Mas o que eu acho, assim, foi mais direto na questão, né? Numa comparação com versões anteriores. Entendi. Né? Menos contexto, né? Como Exatamente, você tinha falado. Isso aí. E aí, professor Deps, o mestre da orgânica?
Varela, realmente, como o Vladimir falou, como também o René falou, ela generalizou. Se você analisar, é uma prova que tem 30% de cada área nossa. Valeu a pena para o aluno ler com cuidado. Engraçado, tem uma questão que nós discutimos muito, que foi uma questão que troca o estado físico. Quando se troca o estado físico, muda realmente a estrutura de uma estrutura orgânica ou inorgânica da molécula. Só que ele colocou o plasma junto. Então, até a aluna comentou, interessante, certo? Que ia lendo e de repente começou a ficar difícil, certo? Isso foi. Tem uma questão muito comentada pelo professor Virgílio, lá no terceiro ano colegial, certo? Sobre datação de carbono. Tá? Caiu uma questão dessa. Caiu uma questão muito interessante, que não era uma questão simples. Né? Apesar que, se o aluno tivesse um pouquinho de cuidado com a datação do carbono, que é o carbono 14 que decai, ele mataria a questão. Certo? Então, são esses detalhes que o Enem focou. Agora, eu fico preocupado com uma prova longa dessa. E ele tem que ter esse detalhe, né? Por exemplo, em orgânica, tem alguns alunos que não lembram o que é aleto de alquila, né? Certo? Então, essa questão foi específica. Essa é bem específica. Você tirava lá um elemento químico, colocava um radical, virava um éter, né? Que acertaram, né, gente? Então, realmente, essa é muito específica. Mas teve outras que não. Então, eu acredito que se você tivesse mais tempo para ler química, né, comentamos com o Vladimir, comentamos com o Virgílio, comentamos com o Renner, certo? Você faria bem a prova. Mas a prova, no contexto inteiro, no contexto inteiro, ela é complicada. A gente, como professor, olha só a nossa parte, Isso, né? Mas eles passam por tudo, né? Gabriel Cavalari, olha só, esse é o nosso aluno já aprovado, né, em publicidade, que carequinha bonita. Graças a Deus. Você gostou da prova de química? Eu gostei, eu achei uma prova bem contextualizada, bastante conteúdo, e o que o Debs falou, eu acho que o fato de ter essas questões muito grandes, por mais que você não seja da parte de exatas ou da parte de humanas, na hora que você chega cansado da prova, de ter tido outras N questões com vários textos, você chega em química, que é uma coisa que dá para você meio que burlar o processo pelo texto e não pelo conteúdo, porque você sabia você já. acaba perdendo pelo cansaço. Por isso é importante terem estratégia de prova, né, gente? Né? Saber como fazer uma prova é importante, não só o conteúdo dela, né? Mais algum comentário, professores? O que eu acho interessante, Varela, e eles estão aqui, é que a prova atendeu a todos. O pessoal da área de humanas, a prova de química, questões, o pessoal da área de humanas, asseguro que eles não tiveram dificuldades em resolver. E tivemos também aquelas questões que não seria para eles resolverem, mas para quem ele está competindo em medicina, que exige um nível um pouco maior. Então, eu acredito que eles estão, assim, nessa prova do Enem, eu acredito que eles estão, assim, reformulando. Se nós pegarmos prova do Enem de 10 anos atrás e hoje, a mudança foi muito grande. Agora, o ano passado que nós notamos, a prova do Enem, foi muito mais difícil que a desse ano. Eu acho que esse ano, a forma como eles apresentaram as questões atende a todos os alunos. O aluno da área de humanas, o aluno da área de exatas e da área de biológica, atende a todos. Ela foi bem calibrada. Muito bem calibrada com O relação a Vlad isso. falou uma coisa interessante, eles voltaram à interdisciplinaridade. Tinha questões, por exemplo, que ele acha que eles todos que estão aqui, certo, e os vestibulantes que estão nos ouvindo, que não sabia se era questão de química ou de biologia. Né? Legal. Então, por exemplo, nós temos uma questão, por exemplo, do milho, que não sei se vocês lembram, do milho virando etanol, é uma questão de química, certo? Mas, de repente, você está pensando em biologia. Você né? pode usar um conhecimento de biologia também para fazer. Então, eu achei interessante. E não foi uma só não, viu? Não foi uma só não, certo? Tem questões, assim, se você perguntasse, foi uma prova fácil? Renan, você achou uma prova fácil? Eu não achei uma prova fácil. Porém, eu achei uma prova, como eu falei, várias questões que o aluno conseguiria identificar a resposta sem muita dificuldade. Como o Vlad já havia abordado, nós tivemos aí pouquíssimas contas, né? Tivemos uma regrinha de 3, mais um cálculozinho lá, uma multiplicação, mais interpretação, e isso que o Debs está abordando, o lance do aluno ler e usar o conhecimento, por exemplo, de biologia e ajudar um pouquinho também, né, lá na hidrólise e conseguir fazer. Então isso ajuda bastante. Né? Legal, legal. Amanda, deixa eu fazer uma pergunta para você, super difícil. Posso?
Pode. Ajudou ter tido aula com eles para fazer essa prova? Ah, muito. Ah, que ótimo, que ótimo. Então tá bom. Moçada, espero que vocês tenham ido bem nessa prova, espero que vocês tenham conseguido sucesso. A gente também conseguiu sucesso aqui, o Vlad não pôs ninguém para fora, gente, olha que sucesso que a gente conseguiu, foi muito legal. E fique ligado no nosso canal, se inscreva no canal e cheque os outros vídeos de comentário das provas do Enem 2016. Muito obrigado.